Jesus, uma alegria estar voltando aqui a esse microfone no dia de hoje para falar da palavra de Deus com a igreja do Senhor Jesus aqui em Campinas, a nossa igreja, a nossa casa. E também é para nós sempre uma grande responsabilidade falar da palavra de Deus. Antes de qualquer outra consideração, quero agradecer ao Bispo Ides, Pastor Samuel, pela oportunidade de falar com a igreja nesta terça-feira chuvosa. Chuva é sempre muito bom. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42. Texto que fala muito ao meu coração e eu gostaria de falar alguma coisa com vocês aqui no livro de Jó. Capítulo 42, a partir do verso 1. Apenas do 1 ao 6. Vocês já abriram, então acompanhe comigo aí. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Eu estou falando mais devagar, que a gente fica apertado, né? Tanto de professor aqui, e falar com essa turma campineira nunca é fácil. Mas falar do livro de Jó traz em nós uma reflexão muito grande de quem foi Jó, dos seus amigos, uns companheirinhos bons que ele tinha ao lado dele, e da vida que ele vivia. E de repente todos nós sabemos quem era Jó. Desde sempre nós aprendemos e estudamos um pouco sobre quem é Jó. Ele era havido por, próprio Deus diz, né? Que ele era reto, está lá no capítulo 1, que ele era reto, sincero, temente a Deus, desviava do mal, era próspero e era respeitado. Cara que tinha diversas qualidades de um homem bem-sucedido na vida. Tinha uma família amável, e que ele amava a família dele, e a família vivia junta. Enquanto ele fala que a família reunia para banquetes, para festas, e depois ele ia fazer o sacrifício em favor dos filhos, denota que aquela família também gozava de comunhão. Então o cara crente, tinha dinheiro na conta e uma família feliz, parece que é difícil entender os problemas sobrevirem a essas pessoas. E esse era o cenário, ainda que de maneira abreviada, da vida de Jó. E além disso, ele também era juiz. Ele também era juiz, e era respeitado na sua sociedade como um cara que dava a última palavra sobre um assunto ou outro. Ele era conselheiro, e a sua palavra era terminativa. Imagina, ele gozava então, além dos outros predicados, também de autoridade para decidir. Quantas vezes nós chegamos diante de alguém que nós temos por conselheiro e tomamos a opinião com ele e seguimos aquela opinião, para nós definirmos uma decisão séria da nossa vida. A exemplo, há um tempo, lá atrás, eu precisava de tomar uma decisão muito séria na minha vida, e eu conversei com a Micaela, tem que tomar uma decisão. Vamos falar com o pastor. Nós viemos à época do pastor Oídes, conversamos com ele, pastor, a situação é assim, assim. E ele foi boca de Deus, mas também foi um julgador para nós. E a decisão que ele deu, nós seguimos, e Deus abençoou. Então Jó guardava diversos predicados,
e que, ao observar a vida dele, nós podemos tê-lo por referência de homem de Deus, de homem crente, de um bom pai de família e de um homem que bem visto diante da sociedade. Hoje, nós amanhecemos tomados pela notícia definitiva do falecimento do Íris Rezende. Cara que foi um ícone no tempo dele, desde 1933, eu acho que ele já nasceu fazendo política, ele já nasceu falando das ideias dele, ele já nasceu contando história, mas o ciclo dele completou-se hoje. E quando você vai olhar para a vida dele, você vê que ele era um cara que tinha as suas visões à frente do seu tempo. E ele vivia aquilo que ele acreditava. E ele demonstrava isso, então ele tinha as suas virtudes. Como ele era um político, naturalmente, alguns apoiavam e outros não apoiavam. Mas é certo que ao longo da sua história de 62 anos de vida pública, ele passa incólume pela justiça, né? Enquanto que o cenário político aí, diversos políticos sempre estão às barras dos tribunais sendo acusados e muitos deles condenados. Mas ele não fez somente isso, para trazer um exemplo do nosso tempo aqui. Ele também testemunhava do amor de Cristo e do cristianismo por onde ele passava. Não estou entrando na questão pessoal dele, se ele era mais crente, se ele era menos crente. Estou dizendo o seguinte, que ele como governador, ministro, ele sempre abriu porta para que o Evangelho de Jesus fosse anunciado aonde quer que ele estivesse. Então também ele tinha a sua virtude. Nós carregamos conosco algumas virtudes, mas também, igual a Jó, estamos sujeitos às lutas e às dificuldades. Jó, ele perde de uma só vez os bens, os filhos, a saúde e o respeito e a autoridade que ele gozava diante da sociedade. Quando os nossos filhos estão enfermos ou dá um espirrado diferente, dá uma tosse diferente, nós já ficamos apreensivos. Né, pastora Vera? Os netos, então, que se diga, né? Quando meus meninos estavam menor, o choro a gente sabia, medir o choro. Se era choro de manha, se era choro de fome, ou se era um choro diferente, que causava preocupação. Agora aquele pai perde os filhos, imagino casados, então perde as noras, imagino que esses filhos tinham filhos, enfim, perde a sua família. Imagina, um cenário extremamente brutal por si só. Mas não bastou isso não, ele também perde os seus bens, toda a sua riqueza, toda a sua riqueza. Eu trabalhava no banco e tinha um grande empresário à época lá, então imagina isso lá, em 99, já vai bons anos aí, 20 e poucos anos, ele tinha uma aplicação no banco que era a garantia dos empréstimos dele. A garantia, a aplicação dele era em CDB, e aquela época era de 15 milhões de reais. Então ele tinha uma linha de crédito aprovada no banco de 15 milhões, e quem pagava a linha de crédito, pastor Neir, era o próprio dinheiro dele que estava aplicado na outra conta. Um pequeno exemplo. Então ele não tinha dificuldades financeiras. Agora você imagina uma pessoa que paga as contas religiosamente em dia, da noite para o dia é tomado essa condição dele. Ele perde os seus bens. Mas aí, diante do cenário que nós conhecemos, ele também perde a saúde. Satanás chega diante de Deus, você sabe da história, e fala, olha, você tomou a família, tomou os bens, mas ele não chegou, não vai voltar, então ele não vai falar mal do Senhor mesmo não. Então tá bom, poupa a vida dele. E aí vai na saúde. Qual é o bem mais precioso que nós temos além da saúde? Qual é o bem mais precioso? Manteve-se íntegro. Mas quero avançar aqui um pouco com vocês. Ele tinha alguns amigos, igual nós temos aqui bons amigos. Ele tinha lá 3 amigos que vai visitá-lo.
E esses amigos, eu fiquei assim observando já há um bom tempo, que eu venho observando a vida desses amigos. Tem hora que é melhor estar sozinho que com os amigos ruins, né? Esses amigos dele, no primeiro momento, chega para criticá-lo, para acusar os defeitos dele, e impor a ele alguns erros que ele não havia cometido. Pelo menos a história narra isso. Os amigos começam então a acusá-lo. Rapaz, você está assim porque você achava que era o tal, então você é nariz empinado, aconteceu que você está em pecado mesmo. Isso é perigoso. Nós tanto podemos estar na situação de Jó, mas também na condição dos amigos de Jó. E se nós estamos na condição dos amigos de Jó, temos que ter cuidado com o que falamos àquele que está passando por dificuldade. Primeiro, aquele que está passando por dificuldade, quando você olha para ele diferente, ele já fala, está me acusando. Está me acusando. Está dizendo algo sobre mim. O cara está apertado, está passando, você olha para ele, está cobrando de mim. Então nós temos que ter cuidado como amigo, do que vamos falar para os nossos companheiros, como vamos tratá-los diante da dificuldade que eles estão. De repente a pessoa até está em pecado mesmo e precisa de uma confrontação, mas temos que ter discernimento dessa postura. Primeiro ato dos amigos de Jó é bonito de se ver. Eles veem Jó e se compadecem e se sentam em torno de Jó, ou junto de Jó durante 7 dias e nada fala, e vendo o estado miserável que aquele homem se encontra, lamentando profundamente a situação do amigo. E aí tem o debate, que todo o livro de Jó narra esse debate. Mas é certo que os amigos o acusam, prepotência, de arrogância, de falta de fé, de pecado não confessado. E Jó procura se defender. Debate. Quando você está com o seu amigo, você conversa com ele. E Jó fala, vocês estão sendo duro comigo. Está sendo mão pesada. Isso não é verdade, vocês me conhecem. E ele fala que perde o respeito, né? Que primeiro ele chegava nas rodas, nos portões, lá no portão da cidade, as pessoas se levantavam para ele, né, se reverenciavam a ele, ouvia os seus conselhos. Agora os mais jovens fogem dele. Está lá no capítulo 30, verso 1, fogem da presença dele, não quer saber. Quem que é esse aí para dar palpite na minha vida, para dar opinião? Quem que é esse? Esse é aquele que ontem te havia estendido a mão para você. Esse é aquele que ontem socorreu a sua necessidade, socorreu alguém da sua família. Porque a palavra aqui fala que Jó cuidava da causa da viúva, cuidava da causa do órfão, ele julgava com equidade, ele tratava com justiça. Então é esse cara, essa pessoa, esse homem, essa mulher que está do seu lado, que está do nosso lado e que precisa do quê? De uma mão amiga, não de uma pedra atacada sobre ele. Eu fico refletindo muito sobre isso e pensativo com isso. Pensativo mesmo. Porque amigos desse jeito, né, de fato é melhor não tê-los. Tá? Nesse primeiro momento aqui. Nesse primeiro momento, melhor não tê-los. Tão bom quando você tem liberdade para ligar para um companheiro, e confessar as suas dificuldades, de abrir seu coração, e falar, eu estou passando por uma dificuldade lá no meu trabalho, eu estou passando por uma dificuldade lá na empresa, eu tenho que tomar uma decisão. O que é que você acha? O que é que você acha? Qual o seu conselho? O amigo vai olhar para você e vai dar a opinião dele, vai dar a sugestão. Mas o bom amigo também não vai ficar triste se eu não ouvir a opinião dele integralmente. A Bíblia fala que na multidão de conselhos que está a sabedoria, não só em um conselho. Se for só em um conselho, falaria que no conselho,
mas está na multidão. Você fala com as pessoas certas, no momento certo, aquilo que pode ser falado, né? E você, do outro lado da mesa, tem que saber se posicionar e ter um coração mais quebrantado. Jó, quando reclama da dureza do coração dos seus amigos, eu fico assim pensando, o que esses caras estavam fazendo de tão ruim que Jó reclamou? Será que esse coração desse povo que conhecia a vida de Jó não podia ser um pouco mais complacente com ele, mais amigo, do que simplesmente acusá-lo sem evidenciar nenhum tipo de prova? Quando nós estamos passando por dificuldades, e todos passam por dificuldade, não tem aquele que não passa por dificuldade ao longo da caminhada dele. E Jó passava por uma dificuldade que ele não tinha culpa. A culpa de Jó por estar passando por dificuldade é porque era crente. Talvez se ele não fosse crente, ele não ia estar lá sendo assunto de discussão no céu, né? E aí Deus não contou para Jó, Jó, você vai passar por um probleminha aí, mas fica firme que eu que estou organizando aí, fica firme que está comigo o negócio aqui, eu estou com o controle aqui. Não. Então tem problemas que vai chegar na nossa porta e vai tomar a nossa casa e nós não vamos estar sabendo e nem estar avisado não. E nós não sabemos a razão disso. Jó, ele questiona a Deus as suas dificuldades. E aí eu entendo, e aí eu estou dizendo de uma maneira mais reta, eu não vejo dificuldade alguma nós questionarmos a Deus as nossas dificuldades. Até acho que nós temos que questionar mesmo, né? Quando eu era menino, estava na casa do meu pai ontem, foi aniversário da minha mãe, aí meu sobrinho lá queria jogar bola. E falou com o pai não vai jogar, e eu quero jogar, pai, que o senhor está divertindo e eu não estou, então eu quero jogar. E travou a discussão, por fim o garoto ganhou e foi jogar, mas o pai foi junto para vir. E falei para ele, olha, no meu tempo, meu pai do lado. Se meu pai mandasse eu quietar na casa do meu avô e eu não quietasse, dava problema. Não tinha espaço para argumentação. Não tinha espaço para argumentação, tinha espaço para obediência. Né? Obedecer é obedecer, né? Obedecer alegre ou triste, mas tinha de obedecer. Mas a discussão, você argumentar o porquê da situação, ok, faz parte. Todos nós, estarmos passando por um momento, nós temos que ter liberdade de questionar o nosso Deus o porquê disso. Nosso Deus é Pai, um Pai amoroso. Pai amoroso. Então conta para Ele, isso está difícil, por que está acontecendo? Pode ser que Ele vai dizer por quê. Pode ser que não. O livro de Jó fecha os 42 capítulos e não tem a explicação do porquê daquilo na vida de Jó para Jó. Mas a história vai avançando. Há o debate dos amigos, há o questionamento de Jó para Deus, até que Deus pega e resolve conversar com Jó. Resolve conversar com Jó. E aí abre um debate. E Deus fala o que tem que falar. Rapaz, quem é você? Aonde você estava quando eu criei o céu? Aonde você estava quando eu criei a terra? Aonde você estava quando eu criei os mares, os animais? E começa a indagar a Jó. E Jó começa a se encolher, a reconhecer que todas aquelas qualidades que ele possuía eram insuficientes para se auto-justificar perante o Criador. Perante o Criador. E isso, nós temos que estar muito atento. Ele era um cara íntegro. Mas isso não era motivo também para ele começar a ser o questionador. E tudo que viesse para ele é começar a debater. Isso nos ensina algumas lições. Pega lá do fariseu, que batia no peito e falava que jejuava 2, 3 vezes por semana, e que não era pecador igual aquele outro lá.
e que Deus tinha de ouvir a oração dele. Aonde está dizendo isso? Aonde está dizendo isso? A Bíblia fala que Deus sonda os corações dos homens. Deus sonda o nosso coração, não a nossa aparência. É muito bom andar de carro novo, mas Deus vai ficar feliz se você estiver andando de carro novo e dando glórias a Ele. Senão, não dá nada. E até eu peguei a história do carro novo, porque agora carro virou ouro, né? Subiu demais de preço, né? Eu perdi muito dinheiro com isso, pastor Ney, porque eu não tinha carro quando subiu para vender, né? Eu não tinha muito carro, se eu tivesse um punhado de carro, tinha ganhado dinheiro, né? Mas assim, a vida, não dá para a gente agir com arrogância, com petulância e pensar que somos o cara, porque temos uma posição social, porque ocupamos espaços, isso é digno, temos que ocupar espaços mesmo. Graças a Deus pelos homens e mulheres que estão ocupando seus espaços no dia a dia da nossa sociedade. Jó ocupou o espaço da sociedade, ele estava lá. Ele era conselheiro, ele era rico, tinha dinheiro, tinha empregado, era juiz. Não está nada errado nisso aí. Mas isso não pode ser o motor que direciona a nossa vida. Nós temos que estar prontos para enfrentar as dificuldades também. Os vendavais. Dia desse aqui eu falei que quando vem o vendaval, ou o redemoinho, a gente não consegue enxergar para mais além. Para mais além. Mas nós temos que nesse momento, que nós não estamos conseguindo enxergar para mais além, parar, nos acalmar e falar com Deus, de verdade, mas na nossa condição, nessa condição que Jó fala no livro, aqui no capítulo 42. Bem sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum. Nenhum. E aí, quando você faz isso, as coisas podem mudar para o seu lado. E vão mudar para o seu lado. Vão mudar. Jó, ele tenta se justificar, né? O pessoal lá, os amigos de Jó, ainda quero falar um pouco sobre eles aqui no final. E também tem o outro lado da moeda desses cabra bom aí. Jó, eu imagino, ele foi acusado de ser impaciente. Talvez ele nem era impaciente. Esses caras que pensam muito, que decidem muito, eles são muito rápidos, né? Você fala um assunto com ele, no meio da conversa, já sabe o que você quer, tem a resposta. Quando eu vou falar de imóvel, eu ligo para o Pedro. Pedro, o que você acha disso? O Pedro já dá a direção. Lucas, se for assim, 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 pronto, acabou. Ele não fica rodeando o toco com a gente para falar, não fica cercando, ele tem domínio do assunto. Então o cara resolve logo, né? Toma o conselho e vai embora ser feliz, né? Quanto ao questionário aqui, para que nós ficamos bem firmados nisso aqui, Jesus também orou, né? Pedindo lá, se possível, passe de mim esse cálice, né? Sofrer não é bom não, para ninguém. Mas só que aí Jesus faz um ponto e vírgula, contudo não a minha vontade, mas a sua, ó Senhor. Que a nossa oração seja essa, questionar a situação, mas, ponto e vírgula, Senhor, a tua vontade. Senhor, a tua vontade. E pedir a direção, Senhor, o que eu tenho que consertar para ficar no centro da sua vontade? E não ser levado ao centro da vontade de Deus igual Jonas. Você olha para o livro de Jonas, o cara acabou que ao final ele fez o que Deus mandou. Mas foi muito sofrido. Ele apanhou demais. Ele era um filho muito desobediente, né? Ou muito questionador e enfrentava demais. Teve que navio sofrer uma tempestade no mar. Teve que dar prejuízo para um punhado de gente. Foi lançado ao mar. Passou por uma tanta de dificuldade. Para depois, não, então tá bom, agora eu vou fazer o que o Senhor mandou. Não, Senhor, a tua vontade. Dá-me graça para cumprir a tua vontade. Paulo também orou, questionando as suas lutas.
Senhor, se possível, né, retira de mim esse espinho da carne. Ele fala que orou 3 vezes a Deus, né? Ele orou até pouco, né? Se fosse nós aqui, tinha orado, né, fazer campanha de oração de 30 dias, de 60, de 90, para Deus tirar esse espinho, até que Deus desse uma resposta, né? Mas a intimidade dele com Deus era tão grande que ele orou 3 vezes. Deus falou: Paulo, tá bom o assunto, morreu a conversa, a minha graça te basta. Nós temos que entender que os problemas que acontecem não são sempre obras do inimigo nosso. Pode ser ações circunstanciais da vida. Circunstanciais da vida. Nós temos aqui empresários, nós temos aqui profissionais liberais, nós temos aqui empregados e empregadores, que passamos dificuldades nos nossos negócios, que enfrentamos maus pagadores, né? Lá no comércio, alguns agora nem pegam cheque, só cartão, né? Passamos dificuldades, as vendas caem porque abre um concorrente e liquida a mercadoria dele, torra o estoque, e você fica desprovido de condição de enfrentar aquela concorrência. Então você enfrenta dificuldades. Eu estou dizendo alguns modos aqui muito simples. Estava vindo para a igreja e comentando sobre um irmão nosso que a filha dele sofreu um acidente no momento cirúrgico e que está lá, né, passando uma dificuldade muito grande. E a Micaela falou: não, Lucas, está melhorando. A filha do pessoal da Líder Tecidos ali, está melhorando. Eu fiquei feliz em saber que o vento naquela casa está saindo, né? O vento bate a porta sem avisar, sem avisar. Não tem problema então orar para falar com Deus. Ao final, Deus repreende Jó, mas não justifica a razão do sofrimento que Jó passou. Não justifica. Cada um tem a interpretação. Não tem que dar explicação, não, né? Isso aí tem que aplicar na vida. De vez em quando, os nossos líderes vão tomar decisão e não vai dar explicação, é para fazer. Mas por quê? Não é porque eu estou falando que é para fazer. Faça que vai dar certo. Não, ele está bancando o negócio, então faça. Faça. Siga o caminho. Lá no final vai dar certo. Lá no final deu certo para Jó, dá certo para você. O Deus é o mesmo. A receita é a mesma. O caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Tem dificuldade nisso não. Tem dificuldade nisso não. Tá? Mas depois que Deus conversa com Jó, num diálogo franco, num diálogo aberto, e que mostra: ô Jó, você está na sua posição e eu estou na minha, agora vamos conversar? E aí Jó cai em si. Cai em si. E no momento que ele faz essa oração, eu elenquei aqui alguns pontos que eu imagino que estava Jó. Em algumas condições. Ele estava doente, não fala que tinha sido curado para falar com Deus. Ele ainda permanecia pobre. Ele permanecia injustamente acusado pelos seus amigos, pela congregação onde ele estava. Ele estava com a sua alma e o seu coração machucados, no mínimo pela perda da família, para não dizer do restante. E humilhado. Pensa o cenário da vida desse homem. Pelo menos isso eu imagino. Por que humilhado? Ele estava sendo injustiçado porque estava sendo falsamente acusado. A autoridade que ele possuía já não mais tinha. As pessoas já não o respeitavam como dantes. Então ele chegava no lugar, lá, não tinha segurança, não tinha motorista para abrir a porta mais, o cafezinho dele eu tinha de pagar e eu não tinha dinheiro para pagar o café. E quando você tem poder, né, quando está tudo bem com você, não falta quem paga o café, né? Não falta quem te dá a carona, não falta, né? Tem segurança do seu lado se precisar, dependendo do caso. Mas quando você está
na situação difícil aqui, você está numa situação adversa, as pessoas vão tacar pedra em você. Está tacando pedra. Contudo, ele toma uma decisão certa. E é essa decisão que nós temos que tomar na dificuldade. Não importa se os seus amigos estão te acusando, não importa se o cenário está atrapalhado, não importa se você está entendendo ou não está entendendo o porquê da dificuldade. Olha, tem dificuldade que a gente que entra nela, por que é? Está lá no livro de Provérbios, se você for ler lá o livro de Provérbios, você vai ver. Em diversas situações nós entramos em dificuldade porque nós queremos. Né? Vê o perigo e desvia dele. O tolo vê e sofre as consequências. Está lá no livro de Provérbios, está escrito. E eu quero contar só uma historinha rapidinho. Eu estava com meus 19 para 20 anos, eu abri uma loja, e antes de abrir a loja, meu pai falou, Lucas, não é tempo de abrir a loja. Eu já contei isso aqui, mas, de novo, pai, eu vou abrir. Meu filho, não é tempo, não mexe com isso, não abra. Você está num bom serviço, você está num bom trabalho, não abra, não é tempo. Pai, eu vou abrir, e se eu tiver de sofrer, que sofra agora, que estou jovem. Maldita foi a minha resposta. Um ano de bênção, um ano de choro, e mais uns 4 anos para recuperar o tempo perdido, e que sofre as consequências sempre. Até que um dia, numa madrugada, eu levantei, imagina um menino de 20 anos, não tinha alegria de sair de casa, final de semana, né? O Osimar, cadê o Osimar? Está ali, lembra dessa época, ele me acompanhou mais ou menos de perto. Minha alegria é chegar sexta-feira, 4 horas da tarde, que os bancos fechavam, não tinha cobrador. E minha tristeza era segunda-feira, 10 horas, o banco ia abrir, não tinha dinheiro para pagar o cheque, estava na compensação. Essa era a vida de um garoto de 20 anos que não obedeceu à voz do pai. Né? Deus usou o pai para falar não. O filho quis peitar o negócio. Então, Deus não tem nada com isso, não. Foi meu. Foi problema meu que quis. Né? Eu queria que tivesse dado certo. Trabalhei para dar certo. Mas não deu. Então, não tinha de reclamar. Até que uma noite lá em casa, levantei de madrugada. Nós morávamos na José Hermano, ali embaixo. Ali embaixo, perto da igreja do Bonfim. Lá de casa eu via a igreja do Bonfim. E orei, mais ou menos assim, Deus, não foi o Senhor que me pôs nessa latada, foi eu que entrei nessa latada. Mas, por favor, me tire daqui. Me tire daqui. E aí começou um processo de mudança. Lentamente Deus foi cuidando para que as coisas acontecessem. E os milagres começaram a acontecer. Porque aí eu reconheci a minha situação de pecador, de falível, de finito, e que não tinha competência para resolver o problema, e apelei para aquele que tinha competência, que é infinito, que pode todas as coisas, que tem misericórdia, que tem graça, que tem amor, e que abre portas. E não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Jó então chega diante de Deus e fala, Deus, tá bom, eu reconheço a sua grandeza, eu não sabia essa dimensão da sua grandeza, e eu quero novamente ler aqui, bem sei que tudo podes, e eu sempre, naquela época lá atrás, que desse problema meu, eu sempre tinha esse versículo na minha cabeça, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Mas eu sempre aplicava para a minha vida, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos na minha vida pode ser impedido. Mas não é só nisso, transcende a minha vida é muito pequena, para esse texto ser só para mim, é para a igreja do Senhor Jesus. O plano que Deus traçou para a igreja dele vai acontecer. O plano que Deus traçou para a sua vida, se você ficar na direção de Deus, vai acontecer. E pode ter certeza, vai ser bênção, vai ser sucesso, né? Como diz o pastor Maurício Santana, é sucesso. É sucesso.
Quem é aquele que dizes tu que é sem conhecimento e encobre o conselho? Aí ele começa a relatar a sua pequenez e ao mesmo tempo a grandeza de Deus. E aí Deus pega e olha para ele e fala: pô, isso aí, Jó, eu vou mudar a sua sorte. Eu vou mudar a sua sorte. Eu não sei como é que você chegou aqui na igreja hoje, numa terça-feira. Nós viemos aqui para o seminário denominado Seminário de Crescimento Espiritual, de Estudo da Bíblia. Como é que você chegou aqui? Quais as suas lutas, quais as suas dores, quais as suas dificuldades? Eu só sei o seguinte: Deus está olhando para você e está dizendo: olha, confia em mim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E quero terminar em 5 minutos aqui. Aqueles pestes lá, que estavam atacando pedra em Jó, Deus chama eles a juízo. Deus chama eles a juízo. Fala: olha, vocês pecaram contra o meu servo Jó. Vocês o acusaram injustamente. Falaram palavras para ele que não são verdadeiras. Vocês pregaram lá a teologia da prosperidade para eles. Para ele. Falou que a vida deles comigo tem que ser uma troca. E que ele está em pecado. Olha, ele não está em pecado. A vida comigo não é troca. Ele está correto. Ele está passando por uma prova que não é problema de vocês, é meu. Agora, se vocês querem ter uma vida de paz, primeiro, vai lá no Jó, pede para ele orar a mim em favor de vocês. Pensa, irmão. Aquela música Sabor de Mel, eu acho que foi inspirada no Jó, né? Foi inspirado aqui. Porque aquele pouquinho teve que ir lá em Jó, que os 3 cidadãos que acusou, teve que ir lá: Jó, nós erramos. Aí imagina a conversa: olha, nós excedemos, nós falhamos, né? Procurando palavras bonitas, né? O assembleante chega lá e fala: nós pecou, nós queremos pedir perdão, o irmão me perdoa, nós erramos, nós queremos orar para Deus curar isso aqui, pôr uma pedra nesse negócio. Aí foi uma pedra nesse negócio, aí Deus falou: não é pedra nesse negócio não. Jó está apertado, Jó está quebrado. Cada um vai dar um presente para ele aí agora. Ou você está achando que você vai ferir o meu servo, e vai ficar de graça para você? Dá um presente para ele aí. E aí fala que cada um teve que dar um presente para Jó. E Jó então fez o sacrifício em favor dos amigos, restaurou entre eles ali, e Jó então teve a sua vida recomeçada. Deus atuou. Então, se você que é o amigo que está tacando pedra, pode preparar para amanhã tacar a nota de 200 também. Tá bom? Porque Deus vai corrigir o que está errado. Eu me lembro, lá em Palmeiras, qualquer irmão ficava doente, ele está doente que está em pecado. Se o irmão ficar desempregado, está desempregado que está em pecado. Isso acontecia lá em Palmeiras, na década de 80, 70, quando eu congregava lá. Aqui depois nunca vi falar disso. Mas nós temos que ter atenção para a nossa posição. A nossa vida pode ser a de Jó, restaurada por Deus, a partir do momento que nós tomamos conhecimento de quem é Deus e reconhecemos a sua grandeza e sabemos, ainda que Jó, tudo que Jó falou foi verdade, do caráter dele, da conduta dele, isso não serve de argumento para combater sobre a eventual dificuldade que está passando na sua vida. Isso não é motivo, não. Mas se você também está na condição dos amigos de Jó, por favor, reflita o que você está dizendo por aí. Reflita o que você está falando por aí. Livro de Provérbios tem diversas recomendações, a gente falar mais pouco, né? A gente falar mais pouco. Vê que o irmão está em dificuldade, vamos orar por ele. Se é caso de uma correção, tem um momento adequado. A Bíblia fala que maldito o portador de más novas. Quando a notícia é boa, vamos dar a notícia. A notícia ruim, não, irmão, fica quieto, deixa quieto. Vamos resolver no caminho certo. Sabe por quê? Deus traz a juízo essas coisas.
Deus traz a juízo. E é ruim, né? É ruim. É ruim. Quando Deus chama você, porque você está conversando demais. Porque você falou uma inverdade contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra alguém. Isso é muito ruim. E aí Deus foi bonzinho, falou, vai lá na quem você falou mal dele, pede perdão para ele, e ele vai orar. Se ele orar e eu receber o sacrifício dele lá, ok. Pessoal, se Deus fosse fazer isso hoje, mas eu queria trazer aqui essas reflexões para vocês essa noite do livro de Jó. E antes de devolver aqui ao pastor Samuel, quero convidar vocês, para que em pé nós possamos orar. Orar. Pastor, eu tinha preparado um sermão aqui para 2 horas.